Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos falar sobre quais são os principais alimentos que nos conseguem ajudar a fortalecer o fígado e a permitir uma desintoxicação eficiente. Várias pessoas falaram-me sobre este vídeo para fazer um vídeo sobre questões alimentares, para dar um suporte para o fígado, portanto aqui está. Antes de falarmos quais são os principais alimentos que nos ajudam a nível de fígado, é importante nós falarmos aqui de forma geral sobre a função do fígado. O fígado tem mais de 500 funções orgânicas, mas as principais funções que eu acho que são muito importantes falar aqui é a primeira é a desintoxicação. E muitas pessoas pensam que o fígado é um reservatório de toxinas. O fígado não guarda toxinas, a não ser que o fígado esteja num ponto em que tenha retido alguma gordura e que esteja com um fígado gordo ou com uma cirrose avançada, e isso sim tende a acumular. Mas de forma geral o fígado não acumula toxinas. O objetivo do fígado é desintoxicar, ou seja, tornar no fundo um composto químico inofensivo para o corpo para que consiga ser excretado, ou seja, neste caso via urinária ou mesmo via intestinal. Portanto, além da desintoxicação, outra das funções que é muito importante do fígado é fazer a produção de quê? De bilis. E a bilis é fundamental, porquê? Porque a bilis não só vai nos ajudar a permitir a absorção de certas vitaminas lipossolúveis da nossa alimentação, mas ao mesmo tempo vai nos ajudar a lubrificar o cólon, melhorando, por exemplo, o peristaltismo, a função do intestino, mas ao mesmo tempo também vai nos permitir lubrificar a vesícula para que nunca haja lama biliar. Portanto, essa é outra das funções do fígado. A terceira função, como nós vemos aqui, é a função hormonal. O nosso fígado consegue fazer a gestão de várias hormonas. É quase como se fosse um filtro. Quando nós, por exemplo, temos determinados excessos de hormonas ou até mesmo déficits de hormonas, o fígado consegue trabalhar, tendo em conta que faz o metabolismo do colesterol e grande parte das hormonas, principalmente as esteroides, provém do colesterol. O nosso fígado consegue fazer a gestão hormonal. Não é o acaso que, por vezes, por exemplo, podemos ter uma determinada situação em que há uma dominância estrogénica, por exemplo, uma mulher, por exemplo, na menopausa, que tenha dominância estrogénica. O facto de nós desintoxicarmos o fígado vai ser muito útil para haver um controle desta qualidade hormonal. Mas quando nós falamos de hormonas esteroides, não falamos só, por exemplo, da testosterona, do estrogênio. Por exemplo, o fígado também faz o quê? Faz a gestão da hormona que é a IGF-1. Nós consideramos a IGF-1, ou seja, esta comunicação com a hipófise, nós podemos ver a IGF-1 como se fosse uma extensão da hormona de crescimento. E a hormona de crescimento está muito envolvida e ligada à resistência à insulina e àquele comportamento anabólico de preservar músculo, de preservar osso, de preservar a articulação, mas ao mesmo tempo de fazer o quê? Uma desintoxicação de alguma gordura armazenada. Alguma dessa gordura armazenada que pode ser, por exemplo, no fígado. Portanto, se nós queremos ter bons níveis de hormona de crescimento, nós temos que também ter em conta que o fígado é um órgão que faz esta filtragem hormonal. Fora da questão da IGF-1, se nós tivermos uma situação em que estamos com algum descontrole de cortisol, seja porque a pessoa está a passar por uma exaustão, ou porque a pessoa, por exemplo, está a passar por um estado de ansiedade, muitas vezes o stress por si só afeta muito o metabolismo do fígado. E o próprio fígado faz o equilíbrio dos níveis de cortisol. Portanto, não surpreende nada quando alguém, por exemplo, é diagnosticado com uma exaustão ou com esgotamento mental. Muitas das vezes as pessoas optam por quê? Por fazer uma desintoxicação ao fígado, por este papel hormonal do fígado. Portanto, agora antes de partirmos para os alimentos que nos ajudam a fortalecer o fígado, vamos falar só um bocadinho que tipo de sintomas é que podem estar presentes numa pessoa em que tem o fígado alterado. Se a pessoa sentir náusea, dor articular, comichão no corpo, muitas vezes as pessoas sentem dores nos pés, ou aquela sensação de calor nos pés que parece que não passa, ou aquele volume abdominal típico daquela pessoa que parece que está grávida. Normalmente essas pessoas têm tendência a quê? Para acumular alguma gordura a nível de fígado. Não necessariamente a pessoa tem que ter um fígado gordo, mas seguramente que está com o fígado mais inflamado.
Pode até, por exemplo, ter a cognição mais baixa, a pessoa pode estar muito cansada. Imaginem este perfil da pessoa. Nós não conseguimos fazer um diagnóstico de alguém que tem o fígado bloqueado só a partir, por exemplo, de umas análises. Porque, por exemplo, as enzimas, as transaminases, que normalmente se avaliam numas análises, são enzimas que estão dentro de uma célula hepática. Quando realmente há uma elevação dessas enzimas, é porque tem que haver uma inflamação muito, muito acentuada. E por vezes até essa inflamação aguda se desenvolver, por vezes há uma inflamação crónica que passa um bocadinho desapercebida. Portanto, fora desta questão dos sintomas, então quais são os principais alimentos que nos conseguem ajudar a fortalecer o fígado? Número 1 e principal na lista são as crucíferas. Crucíferas como o quê? Espargos, brócolos, chucrute, a couve-flor, por exemplo, a rúcula, a couve-kale, até mesmo, por exemplo, a mostarda. Quando falo mostarda, não é aquela mostarda com açúcar ou com edulcorantes, é mesmo a própria mostarda. As sementes de mostarda, se não forem cozinhadas, em conjunto com estes outros vegetais, com estas crucíferas, como é um alimento não cozinhado, é um alimento que não é sujeito ao calor. Isso faz com que preserve também algumas enzimas e vai manter o quê? Vai manter e ativar o princípio ativo das crucíferas, que chama-se sulforafano. E este sulforafano, além de ser anticancerígeno, diminui bastante a inflamação de forma geral e ao mesmo tempo também o que vai fazer? Vai baixar, ou seja, a acumulação de gordura a nível do fígado e mesmo até a própria resistência à insulina. O consumo de crucíferas fora do aporte de fibra que atrasa o pico de açúcar vai ajudar também a tratar, ou seja, a própria resistência à insulina. Tenham noção que quando nós consumimos crucíferas, após pararmos de consumir, o efeito benéfico das crucíferas a nível do fígado dura até 2 semanas após a última vez que nós conseguimos. É mesmo uma coisa fascinante. Portanto, fora da questão das crucíferas, o alho, por exemplo, é um excelente alimento que é anti-inflamatório. Há pessoas que o consideram como se fosse um antibiótico natural. Isto porquê? Porque o próprio composto rico em sulfuro, é um composto sulfurado, ajuda muito ao próprio fígado a fazer a desintoxicação, principalmente libertar alguma gordura. E como é um alimento rico em vitamina B1, vai também atuar como o quê? Como um forte antioxidante a nível do fígado. Portanto, crucíferas, alho. Outra situação, por exemplo, a curcuma. A curcuma é um forte anti-inflamatório e um fortíssimo antioxidante que também nos permite não só auxiliar na desintoxicação hepática, mas a própria desintoxicação de metais pesados. Portanto, a curcuma acaba por ter esse efeito. E fora disso, a forma antioxidante que tem no nosso corpo, fora de atuar na via NF-κ-beta, acaba também por ajudar numa situação em que vai-nos o quê? Estimular e a reparar alguns defeitos mitocondriais. Normalmente, situações oncológicas ou degenerativas, há sempre um defeito ou uma mutação mitocondrial. Por isso é que, por exemplo, a curcuma é muito utilizada em situações oncológicas. Depois, fora da questão da curcuma, a nível de azeite, o próprio óleo de oliva, o extra virgem, um azeite de qualidade, basta uma colher de chá, por exemplo, nas saladas, é um dos tipos de alimentos que, além de ajudar na resistência à insulina, porque é uma gordura, baixa altamente a inflamação. Portanto, normalmente quando nós vemos pessoas com estados inflamatórios, o próprio azeite em si ajuda. Não deixa de ser um alimento rico em ômega 3. Fora disso, os cogumelos. Os cogumelos é o tipo de alimento que ajuda muito a desintoxicar o fígado. Porquê? Porque acaba por aportar também muita glutationa. A glutationa é um dos principais antioxidantes que nós temos no nosso corpo e é o principal do fígado. Portanto, quando nós pensamos numa ação antioxidante no fígado, não deixa de ser uma ação anti-inflamatória. Quanto menos inflamado estiver o fígado, menos vai a reter de gordura e mais eficiente vai ser, no fundo, na desintoxicação. Portanto, além dos cogumelos, o próprio abacate. O abacate também acaba por ajudar nestes níveis de glutationa, mas também tem um papel fortemente anti-inflamatório. E não precisamos consumir abacate diariamente. Basta um abacate por semana. Estudos científicos mostram que 1 por semana já consegue ter este efeito.
Portanto, além da questão do abacate, a beterraba, principalmente a folha da beterraba, a folha da beterraba é um alimento tão benéfico para o fígado que tem a capacidade de baixar as enzimas, as transaminases. Para baixar as transaminases, para diminuir a destruição da célula e libertar enzimas para a corrente circulatória, imaginem a ação anti-inflamatória que a folha de beterraba acaba por ter. Parte dessa ação anti-inflamatória parte porquê? Porque estimula a produção de bilis. A bilis, o estímulo de bilis ou o uso de ácidos biliares é algo que desinflama fortemente o fígado. Portanto, é desta forma que acaba também por desinflamar. O que é muito importante também, fora de percebermos quais são os alimentos que contribuem para fortalecer o fígado, temos que perceber que a desintoxicação do fígado ocorre por várias fases. E cada uma das fases, além de necessitar de níveis de glutationa, que nós conseguimos obter através da alimentação, é também muito importante ter determinadas vitaminas do complexo B, como por exemplo o ácido fólico, neste caso o folato, ou por exemplo a vitamina B12 metilada. Isto porquê? Porque são cofatores fundamentais para que ocorram as fases de desintoxicação, a ativação de determinadas enzimas, para tornar, no fundo, o quê? Um composto tóxico em algo fácil para o nosso corpo expelir. Portanto, é desta forma que vocês conseguem ter uma lista de alimentos anti-inflamatórios que contribuem para o fígado. Não se esqueçam de colocar um gosto neste vídeo e vejo-vos numa próxima.